O Brasil está em alerta contra a gripe H1N1. Novas mortes provocaram uma corrida por atendimento e vacina em hospitais e em clínicas particulares. Uma das vítimas do vírus foi o apresentador Marcelo Rezende. Já recuperado, ele recebeu o Domingo Espetacular em casa neste final de semana e nos ajuda a explicar como você pode se prevenir. Uma doença que chegou antes da hora e pegou muitos brasileiros de surpresa. O surto da gripe aí tá assustador. Minha esposa grávida e o meu filho, a gente tem que se precaver aí. Olha aqui, ó. Uma das vítimas foi o jornalista e apresentador Marcelo Rezende. Quando o vento balança forte, até o coco cai. Tá maluco? Ele usou as redes sociais para falar sobre a doença e como a gripe tirou o apresentador de combate. Desde ontem que eu não consigo dormir com esse H1N1. A cabeça parece que vai explodir. Por que este ano o vírus apareceu antes do esperado? Como identificar e prevenir a doença? H1N1 é um tipo de vírus influenza, causador da gripe. Ele provoca uma doença respiratória aguda e altamente contagiosa, que em casos mais graves pode levar à morte. Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 19 de março, foram diagnosticados 305 casos da doença em todo o Brasil. A maioria em São Paulo, onde 266 pessoas já foram contaminadas. Foi o caso do apresentador Marcelo Rezende. Ele recebeu a nossa equipe ontem em casa. A entrevista só foi possível porque Marcelo recebeu autorização do médico. Ele contou como descobriu que estava com H1N1. Quando eu cheguei em casa, pensa assim, um balde d'água que jogaram em cima de você, esse era eu. Eu comecei a suar e a tossir. Dali a pouco eu tive febre. Aí eu disse, lascou. Liguei para o médico, ele disse, corre para o laboratório. Aí cheguei lá no laboratório, fizeram um exame, chama exame rápido de secreção. Aí veio o resultado, H1N1. O médico determinou o isolamento total. Por isso, Marcelo usou as redes sociais para dar a notícia aos fãs. Olha aqui, ó. Eu vou ter que tomar essa montoeira de remédio. É aqui que eu vou passar minha próxima semana. Isolado no quarto, porque há um baita perigo, né, se de repente passar para outra pessoa. Esse negócio, né, não escolhe A, B ou C, porque você pega do nada, do telefone, da mesa, do bar, de um garfo mal lavado. Resumo, a minha ideia foi ter um alerta, né, para as pessoas. Peguei H1. Um alerta que precisa ser levado muito a sério. Por isso, é importante ficar atento aos sintomas como febre alta acima de 38 graus, dor de garganta, dor de cabeça, dores pelo corpo e tosse seca. Os sintomas parecem muito com o de um resfriado forte. A diferença é que a febre alta não passa e as dores tendem a aumentar com o passar dos dias. No caso de Marcelo Rezende, por exemplo, a febre chegou a 39 graus. Olha aqui, isso é só. A temperatura vai lá em cima, 39, de repente 37. Uma vez infectado, o paciente deve ficar em repouso absoluto por cerca de uma semana. Eu não tenho perda de apetite com nada. Eu como e ponto. É a primeira vez que eu me lembro que eu perdi o apetite. Não tinha vontade de comer, nada. Segundo, você arrumou uma companhia na cama. Eu que estou encalhado, arrumei correndo uma dor de cabeça, né? Permanente. E o corpo doendo o tempo inteiro. Pela primeira vez, as autoridades registraram um aumento tão significativo de casos em pleno verão. Pelo menos 46 pessoas morreram por complicações da doença. Esses números superam os de 2015. Em todo o ano passado, foram registradas 36 mortes.
A irmã de Vera foi uma das vítimas do H1N1. Em 2014, Ana Maria contraiu a gripe e não resistiu. Uma gripe muito forte, dores no corpo terríveis, uma dor de cabeça alucinante. E a sorte foi que ela foi levada para o hospital e o médico que atendeu, ele tinha tido H1N1 um ano antes. Então ela teve um diagnóstico extremamente rápido. E apesar dela ter recebido o melhor tratamento médico, dos melhores médicos do Brasil, com certeza, um dos melhores hospitais do Brasil, com certeza, ela não resistiu. Não resistiu. Ela teve alta ou ela morreu no hospital? Ela morreu no hospital, na UTI. Na UTI? Depois de 40 dias de UTI. O medo do H1N1 provocou uma corrida aos hospitais, clínicas e postos de saúde. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o número de pacientes que procuraram as unidades básicas de saúde cresceu 12%. Nossas equipes percorreram hospitais públicos e particulares e registraram cenas como estas: salas de emergência lotadas. Fila para pegar a senha, fila para cadastro, fila para falar com o médico. O remédio mais eficaz para tratar a infecção provocada pelo H1N1 é o Tamiflu. Olha aqui, ó. Marcelo Rezende teve acesso ao remédio no próprio hospital. Mas muita gente garante que o produto desapareceu das farmácias. Segundo o Ministério da Saúde, a rede pública tem estoque suficiente para atender todo o país. Em nota, o laboratório que fabrica o medicamento informou que houve um aumento excepcional não previsto na demanda e que os estoques esgotaram-se rapidamente. Mas garantiu que a rede pública encontra-se adequadamente abastecida, por meio de contrato firmado com o Ministério da Saúde. Desde 2009, existe uma vacina contra o vírus H1N1. Diante do surto, São Paulo assiste uma corrida pelo medicamento. Passei, era 7h30 da manhã e estava uma fila muito grande. Estava com 100 e tudo mais. Aí eu fui embora, porque falaram que não ia ter o suficiente. A campanha nacional de vacinação está prevista para começar no dia 30 de abril, mas foi antecipada em algumas cidades de São Paulo, principalmente para proteger o grupo considerado de risco. São as mulheres grávidas, os idosos, crianças, pessoas que sejam portadores de doenças crônicas como doenças pulmonares e cardíacas, AIDS e câncer. Quem tomou a vacina em 2015 ou está tomando agora uma da cepa de 2015, do lote de 2015, tem que tomar de 2016 também? Também deve. Aquelas pessoas que vacinaram no ano passado, existe uma queda da quantidade de anticorpos, que são as células de defesa, para nos proteger dos vírus especificamente. Portanto, eu tenho que revacinar a cada ano e essa nova vacina traz vírus que até então não eram presentes na vacina anterior. Nem mesmo a rede particular conseguiu atender a procura pela versão nova da vacina. Falaram que estava demorando 2 horas, eu vim enfrentar assim mesmo, mas não tá. Em alguns lugares, o valor da dose varia de R$100 a R$180. Este infectologista ainda faz um alerta. Avalie bem os sintomas antes de ir ao hospital. Uma visita desnecessária pode agravar a situação do paciente. Nós estamos tendo uma super população nos pronto atendimentos. E isso faz com que aquele indivíduo que só foi avaliar se aquilo era ou não a gripe, vai entrar em contato sim com aquele que tem gripe e vai sair com gripe. Mas como explicar o aumento de casos em pleno verão? Uma das hipóteses é de que o vírus tenha sido trazido por brasileiros que passaram as férias na Flórida, nos Estados Unidos. O estado americano viveu um surto de H1N1 entre dezembro e fevereiro. Outra suposição é que o H1N1 tenha sofrido uma mutação no código genético, o que explicaria essa capacidade de proliferar mesmo em dias de altas temperaturas. Além disso, o verão quente e chuvoso criou situações propícias para a contaminação. O vírus da gripe é uma doença de transmissão
respiratória. Nós tivemos muita chuva e muito calor. Muita chuva, o que acontece quando chove? Quem anda de ônibus sabe, as pessoas fecham a janela do ônibus, ou está chovendo, todo mundo se aglomera no ponto de ônibus. E quando faz muito calor, o que acontece? As pessoas se aglomeram dentro de locais onde tem ar-condicionado. Os especialistas descartam uma epidemia agora. Se isso persistir por mais algum tempo, aí podemos falar que é uma epidemia. E provavelmente vai persistir, porque a época desse vírus circular, normalmente, é a que vai chegar ainda, no mês de junho, julho. Além da vacina, existem outras formas de prevenção, como o uso de álcool gel, lavar sempre as mãos e evitar aglomerações sempre que possível. Marcelo Rezende ainda não tem data certa para voltar ao trabalho, mas com o tratamento apresentou melhoras e acha que logo, logo vai estar firme e forte novamente. Estou esperando o médico mandar, mas eu já falei para ele que se eu tiver só bandeira a meio pau, eu vou. Saúde longa para você. E depois, Bom, tem álcool gel aí, porque eu peguei na sua mão. eu vou falar uma coisa. Eu espero que Deus te proteja. Mas se você quer saber, eu vou segurar com as duas.